Que bom que você veio aqui para a gente dar sequência à nossa Semana Jovem. Você é muito bem-vindo a essa segunda parte, segundo capítulo, digamos assim, né, da nossa semana. E aquilo que o Fábio falou, realmente vou repetir. Todas as mensagens estão interligadas, né? Ontem a gente deu a base para essa semana. A gente falou sobre vida abundante e onde a gente encontra essa tal da vida abundante, né? Se você não estava aqui ontem, se você perdeu, pode entrar aí no site, no YouTube da igreja e assistir o de ontem, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre como é que Deus quer que nós vivamos essa tal vida, né? Então hoje também vai ser bem importante. Mas antes, vamos continuar aí com o testemunho, né? Um pouquinho da nossa história lá do outro lado do mundo, no Níger, um pouco daquilo que a gente viveu lá. Bem, ontem eu falei para você que a gente vai preencher esse mapa juntos durante a semana, né? E ontem nós colocamos um grupo aqui dentro, que são os cristãos praticantes. Se nós pudéssemos colocar todos os cristãos praticantes dentro de um mesmo local, eles caberiam aqui onde você está vendo, nessa região da Ásia. E hoje a gente vai preencher esse mapa com um grupo bem especial, que somos nós. Se nós pudéssemos colocar todos os adventistas do mundo em um só lugar, eles caberiam naquele cantinho que provavelmente é o Laos ali, um país da Ásia. Olha só o pedaço de mundo, né, que nós ocupamos se juntarmos todos, né? E continue vindo na semana que a gente vai preencher esse mapa com mais grupos e as suas diferenças aí vai dar para a gente ter uma boa ideia do nosso desafio, né, enquanto igreja. Bom, ontem eu falei um pouquinho da nossa experiência, hoje eu vou falar um pouco mais. Isso que você está vendo aqui na tela é um meio muito comum de se carregar pessoas e outras mercadorias. Vocês estão vendo algumas coisas estranhas penduradas aí, não? Deixa eu te ajudar, então. Ó. Aqui a gente tem uma galinha da Angola, aqui a gente tem outra, aqui outra, e aqui em cima mais outra. Gente, isso é muito comum. Eles chamam essas vanzinhas de fabá. E é muito interessante que elas cabem, provavelmente, 12 a 13 pessoas. Mas esquece, né? Vai 20, 25. Enquanto couber, a gente enfia a gente lá dentro. E a gente já andou muito nessas vanzinhas já. É muito interessante que as pessoas vão dentro da van, aglomeradas, algumas meio que uma perna assim, a outra perna do colega embaixo, né? Para caber todo mundo. No assoalho, vai cheio de bode e cabra no assoalho. Às vezes vai em cima também, muito comum. Eu não tenho foto, mas voltando daquele campuri que eu mostrei para vocês ontem, eu voltei numa dessas aí e colocaram várias dessas em cima. E eu estava na parte da frente com o braço para fora, assim, e aí começou a cair umas bolinhas, né, no meu braço. Eram as fezes aí do bichinho que estava meio nervoso, né? E eles carregam muitas em cima, assim, e carregam também galinha da Angola. Aqui atrás provavelmente são sacos, né, de comida também. Enfim, não tem muita regra, né? Isso que você está vendo do lado, o que vocês acham que é? Alguns estão querendo dizer Coca-Cola. Pode falar. Mas café, não é. Esse é um santo... Oi? Suco de uva dá super bom, com certeza. Esse é um santo remédio de Deus que a gente usava lá, chamado carvão vegetal. Ellen White fala muito sobre o carvão vegetal, né? E a gente assistiu uma palestra uma vez numa escola de missão, onde uma enfermeira, a palestra dela inteira, ela falava sobre tudo e dava um jeito de enfiar o carvão vegetal no meio. Eu falei, essa mulher é maluca. O carvão vegetal até parece que serve. E, gente, salvou a nossa vida. Salvou a nossa vida. Quando a gente comia alguma coisa meio suspeita, já tomava o carvão por cima e quando dava tempo, né, que de vez em quando não dava, aí, né, só Jesus na causa. Mas quando dava tempo, ele realmente corta, que é uma beleza. A gente levou o pó, né, dele e a gente misturava uma colher em um vidrinho desse, um copinho desse e dava muito certo. Essa é uma das nossas igrejas. Eu vou falar bastante sobre o trabalho missionário lá durante a semana, né? Estou dando algumas palhinhas aí. Mas essa é a primeira igreja que nós plantamos no deserto. E assim, eu falo isso e me arrepio, porque é muito especial. Essa igreja é muito especial para mim. E ela fica numa cidade, não é uma cidade, né? Uma aldeia chamada Alambaré. Alambaré. É uma região da tribo Gurmanché, que é a tribo que eu mais trabalhei lá enquanto eu estive no Níger.
E essa é uma das igrejas que nós montamos lá. Você pode ver que tem uma cruz. Eu lutei para que não tivesse aquela cruz ali, porque é um alvo, né? Mas se eles quiseram, eu falei, beleza, vocês que estão morando aí, bora lá, né? E muitos deles usavam uma cruz feita de pano, ou sei lá, alguma coisa meio fofinha, tipo feltro, né? Pendurada como se fosse um colar, né? Para identificar que eles não eram mais da religião antiga, né? Do animismo e tudo mais. Eles eram cristãos agora. Então é muito especial para mim, para nós, né? Essa igreja aqui. E tem um cachorro caramelo aqui, né? É internacional esse bichinho. Você sabe que eu conto esse testemunho já há 5 anos. E eu fui perceber esse cachorro lá no IABC, Felipe. Fui perceber enquanto eu estava contando lá. Nunca tinha reparado. E ele está aí, o caramelo. Mas aqui é por dentro dessa mesma igreja. Aqui você vê os bancos, né? Os bancos são galhos de árvores, e a estrutura inteira, né? Essa estrutura aqui a gente considerava, a gente brincava, né? Até entre eles mesmos, eles brincavam que era uma igreja de luxo, porque ela, além da palha, ela tinha uma lona preta, né? Entre a palha e a madeira, que fazia com que, se chovesse, não caísse água dentro, e também os bichos também não entravam e davam uma seguradinha no calor também, né? Mas essa é uma das nossas igrejas lá. E esse é o púlpito que poderia muito bem ter sido feito por um bom desbravador, né? Porque eles usam nós e amarras para fazer toda essa estrutura, né? Eu vou contar um pouco depois, durante a semana, como que essa igreja foi construída, quem construiu, né? E o que estava envolvido aí. É uma boa história. E algumas igrejas tinham bancos mesmo, né? Bancos construídos por eles mesmos. E é interessante que eles guardavam em casa os bancos. E no sábado, que era geralmente quando a gente se reunia na igreja em si, eles traziam de casa o seu banquinho e levavam para a igreja. Terminou, leva de volta, né? Eles mesmos limpavam, né, a igreja. Aqui é terra embaixo, mas tiravam as pedras, né, os pedaços de galhos que iam caindo também. E quando não tinha jeito, a gente se reunia debaixo das árvores. E aí era bom, era gostoso, tá? Era muito gostoso, porque vou falar muito disso durante a semana, na parte do testemunho, mas não há nada no planeta que pague os olhos deles se abrindo quando entendem alguma verdade bíblica. Nada paga, nada. Eu acho que nada no meu ministério vai ser tão gratificante quanto era enxergar isso, ver, né? Você quase que enxerga as escamas caindo, assim, ó. É o mover de Deus mesmo, né? E o pastor Davi Tavares, nosso líder lá, ele falava que na África Satanás não manda os seus demônios, ele vai pessoalmente, né? Isso é muito verdade. Mas se isso é verdade, eu digo também que lá Deus manda os anjos, mas ele vai pessoalmente também em muitas ocasiões. E a gente testemunhou isso muitas vezes. Essa é uma das casinhas típicas de lá, onde a gente não morava aí, né? A gente morava na capital, mas eu viajava muito durante as semanas e os meses, né? E quando eu viajava, ou dormia no relento, porque essa história de que deserto é quente de dia, frio à noite, funciona lá, no Saara, né? A região que a gente morava era uma região de transição. Ali, meu amigo, é calor até 4h30, 5 horas da manhã, que é quando dá uma refrescada. Então, geralmente, eu dormia do lado de fora com um mosqueteiro, né? Só para não vir nenhum mosquito. Vinha mosquito assim mesmo, né? Mas o psicológico ajudava, né? Estou protegido, não estava nada, mas o psicológico ajudava ali. Mas, em uma dessas nossas andanças lá, acho que tem uma foto que vai completar aqui. Sim, esse é um banheiro lá. Um banheiro bem comum. Não sei se na sua casa ou na sua escola, né? Será que você já usou um banheiro desse aí? Eu também fazia essa cara. Depois a gente se acostuma, né? Mas esse é o banheiro. Quando enche aquele sistema moderno de esgoto ali, não me pergunte o que eles fazem, né? Eu só sei que o banheiro desaparecia e surgia em outro lugar. E eu usava onde estava no outro lugar. Mas eu tomava banho muitas vezes nesses locais. E eles não sabem até hoje, né? E se está sendo transmitido, eles não vão entender porque eu estou falando em português. Mas eu não tomava banho com a água que eles me traziam, porque eu tive muito problema de pele no início, né? Eu tomava banho, eu tomava às vezes com água, molhava às vezes braço antes de comer, né? Aí sim, com uma água que eu vou mostrar, acho que amanhã, que é cor de suco de caju, assim. Mas eu usava água em sachê. No Níger, na África em geral, África Oeste,
eles usam muito água em sachê. Aqui a gente compra na garrafinha, lá é o sachêzinho, né? Usa muito. A Adra, inclusive, trabalha com reciclagem desses sachês, fazendo guarda-chuvas, né? Sofás, uma coisa maravilhosa. É o que eles fazem, né? E eles compravam para beber, e eu falei, gente, não vou tomar banho com essa água, né? Às vezes eu usava um sachê de 500 ml para molhar, me ensaboar e enxaguar. E eu vou dizer uma coisa para vocês não vão acreditar, mas é verdade. Às vezes sobrava. Às vezes sobrava água. E hoje a gente fica eu, né, mesmo fico no chuveiro, demora, e lá dava para tomar com esse meio litro, né? Mas era muito interessante que um desses locais, ele tinha a palha até aqui, assim. Então era muito comum. Eu estou me ensaboando, passa alguém, ô pastor, opa, estamos aí. E eu estou me ensaboando, lógico que cobria, né, o que era necessário cobrir, mas a noção de privacidade também é bem diferente nessas regiões, né? No início é bem chocante, inclusive, né? Mas em uma dessas vezes, eu dormi durante 6 dias no relento, porque era melhor e tal, estava começando a me acostumar. No 7º dia começou a chover. E aí falei, pronto, né? Não dá para dormir aqui. Eu até queria, né? Pelo refrescor lá, mas o pastor local pediu para eu entrar nessa casinha. Eu dormi. Uma maravilha essa casa. Ela é feita de barro, né? Por dentro, e ela é revestida com essa palha por fora. Então, fica realmente bem fresquinha lá dentro, né? E eu estava lá, e as minhas coisas estavam lá dentro, minha mochila, que é a mochila que eu uso até hoje, inclusive lá no Novo Tempo, é a mesma mochila da CPB, estava lá dentro. E aí, eu falei, não vou entrar na casa dos outros durante o dia, né, para pegar. Então, eu vou pedir que essa mulher me traga a mochila que está lá dentro. E aí, eu falei para ela que eu queria minha mochila. Só que, como eu falei ontem, 70% da população não fala o francês. E nessa região, muito menos mesmo, né? Não falam uma palavra de francês, eles falam um dialeto chamado gourmandier. Só por ser dialeto, você já sabe que é bem mais difícil que o idioma, né? Mas esse dialeto, meu amigo, é complexo. Não tem presente, não tem passado, não tem sujeito, não sei como é que eles se comunicam, né? E aí eu não sabia falar, obviamente. E aí eu falei em francês, eu quero minha mochila. Ele olhava para mim assim, não entendia. Eu falei, gente, eu preciso da minha mochila, né? Precisava estudar. Eu pregava de manhã, de tarde, até o finalzinho, quando estava perto do pôr do sol, né? Dava estudos lá. E aí eu falei, eu preciso da minha mochila, mas não vou entrar, não vou invadir a propriedade da pessoa. E eu falei, eu quero minha mochila. E ela não entendeu. Eu falei, eu vou usar a linguagem universal, a mímica, né? Aí eu virei para ela, eu quero a minha mochila. Ele olhou, opa, é isso aí, beleza. Entrou. Demorou pra caramba. Eu falei, o que é isso, gente? Onde essa mulher colocou a minha mochila? E aí ela demorou muito. E ela voltou com o quê? Com um balde d'água. Porque ela achou que quando eu fiz isso, eu quero a minha mochila, eu estava me ensaboando, né? E nesse dia, engraçado, né? Eu estava aqui e tinha um pastor aqui, ó, não no meu campo de visão, rachando os bicos de rir. E eu não vi ele, né, para pedir ajuda, mas ele me viu e decidiu que ele ia se divertir com a minha incapacidade de falar o dialeto, né? E aí ele veio e traduziu para um dialeto, para uma outra pessoa traduzir para outro, né? E aí eu aprendi como se fala, eu quero a minha mochila. Eu não sei falar, Deus te abençoe, mas eu sei falar, eu quero a minha mochila. É assim, tempumbuare. Tempumbuare eu quero a minha mochila. E desse dia em diante eu sempre procurava andar com um tradutor, um intérprete, né, para não invadir a casa de ninguém, mas também ter condições de me comunicar, né? E é uma sensação bem estranha. Quando eu tive poucas vezes, né, essa sensação na jornada missionária aí, mas ninguém te entende. É uma loucura, gente, isso daí. O inglês você pega uma coisinha, né? Se você não souber nada, você pega. O francês, você pega uma coisinha, o espanhol, você pega uma coisinha, italiano, você não pode saber nada, mas você pesca alguma coisa. Agora, um dialeto, meu amigo, às vezes estavam conversando tarde da noite, e eu lá sobrando mesmo, não fazia ideia se estava falando bem de mim ou mal, né? Mas é uma sensação bem diferente. Mas, como eu disse, choveu e eu tive que dormir nessa casa. Aí, eu dormi nesse colchãozinho que vocês estão vendo. Tem uma coisinha ali, ó, não sei se está dando para ver, mas é um repelente, né? Que a gente sempre... Aqui, ó, um repelente. E um travesseiro improvisado aqui, uma maravilha. Dormi 1, 2 noites. Na terceira noite, quando eu fui dormir, quando eu fui me deitar lá, tinha
um intruso, digamos assim, né? Um visitante não convidado. O que vocês acham que era? Escorpião, o que mais? Cobra, o que mais? Rato, aranha. O quê? Cobra. Mais algum palpite? Lagarto, leão. Leão não, misericórdia. Gente, oi? Macaco. Não, macaco não tinha nessa... É uma região bem quente, né? Os macacos não vão lá. Se você quer saber o que tinha nesse colchão, vem amanhã. Amanhã eu vou começar dessa página aí, tá bom? Gente, vamos lá. Ontem eu falei um pouco sobre vida abundante. O que é vida abundante? Onde a gente encontra essa vida e como a gente pode ter acesso a essa vida, né? Se você perdeu, estão coagindo a Poliana a falar a resposta ali. Se você perdeu, acesse o YouTube para assistir o de ontem. Mas hoje eu quero conversar com você sobre como que nós vivemos essa vida. No sentido de quais são as características que são encontradas na vida de um cristão que quer viver essa vida em abundância, essa vida abundante, né? E a mensagem dessa noite está lá no livro de Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Enquanto você acha aí, quero te fazer uma pergunta. Você já conheceu alguém inconformado? O tema da mensagem de hoje é inconformados, né? Você já conheceu alguém inconformado? Alguém que não se conforma com uma situação e quer fazer algo para mudar essa situação? Em 1963, houve a famosa Marcha sobre Washington, que reuniu 250 mil pessoas na capital, clamando ali, né, por uma melhora nos direitos civis. E nessa marcha ficou muito famosa uma frase. Qual que é essa frase? Eu tenho um sonho, né? Martin Luther King Jr. 250 mil pessoas reunidas na capital buscando direitos civis. Em 1989, houve a queda do Muro de Berlim. Mais de 500 mil de pessoas se reuniram protestando contra o comunismo, contra a União Soviética e a reunificação ali da Alemanha. Mais de 500 mil de pessoas, imagina só. No Brasil, em 1983, nós tivemos, eu não era nascido nessa época, mas se você é mais antigo, vai lembrar das Diretas Já, um movimento que reuniu mais de 2,5 milhões de pessoas, principalmente na região de São Paulo, para pedir o quê? A volta da democracia e a possibilidade de eleger o presidente. 2,5 milhões de pessoas inconformadas com a situação e decidiram fazer alguma coisa. Tivemos também, em 2010, se eu não me engano, a Primavera Árabe. É difícil ter números exatos, né, quando se trata de Norte da África e Oriente Médio. Mas nessa região, milhões de pessoas se reuniram em 20 países diferentes contra a ditadura islâmica e contra a violação dos direitos humanos e contra a corrupção dos governos, né? Isso terminou com alguns presidentes foram depostos, né, na Tunísia, no Egito e na Líbia. Inclusive, na Líbia teve aquele Gaddafi, né, o ditador, que foi morto em praça pública, né? Milhões de pessoas inconformadas com uma situação no governo e decidiram fazer alguma coisa. Você já conheceu alguém inconformado? Eu já conheci. A mensagem dessa noite vai falar sobre um povo que é chamado para ser inconformado. E a gente vai ver as características desse povo agora. Está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado, Senhor, por essa semana jovem, pela possibilidade que nós temos de aprender com o Senhor. Pedimos que o Senhor mais uma vez ilumine a nossa mente para que a gente entenda aquilo que o Senhor quer nos dizer, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Bom, a carta aos Romanos foi escrita por quem? Por Paulo. Por Paulo, quando ele estava na sua terceira viagem missionária, provavelmente na cidade, ele estava passando, né, pela cidade de Corinto. A igreja cristã de Roma era uma igreja mista entre judeus e gentios. E muito provavelmente foram os próprios judeus mesmo que criaram essa igreja cristã, né? E entre os temas principais tratados nessa carta aqui aos Romanos,
está a justificação pela fé, a definição, né, de fé, essa própria tensão mesmo no relacionamento desses dois grupos que viviam na mesma igreja e também a pregação do evangelho, né? Paulo, ele tinha o hábito de finalizar suas cartas ou as seções das suas cartas com conselhos práticos de como colocar as verdades, as doutrinas estudadas em prática. Era bem comum, se você olhar nas estruturas aqui, né, dessas cartas, era um hábito ali que Paulo tinha. E, mais uma vez, ele faz isso aqui no capítulo 12. E o capítulo 12 e 13, eles são a base do que nós podemos chamar de teologia relacional, que tem, por resumo, se eu estou bem com Deus, eu preciso estar bem também com o próximo. Havia essa tensão muito grande, né, entre os judeus e entre os gentios. E era interessante que eles discordavam muito e tinham muitas brigas. Na maior parte das vezes, a maior parte das razões não era sobre o que é certo e o que é errado. Isso aí eles conseguiam, na maior parte das vezes, concordar. Mas era sobre aquilo que era diferente. E um dos antídotos, um dos remédios que Paulo usa aqui para combater essa desunião dentro da igreja, essa disputa, essa concorrência dentro da igreja, é justamente concentrando esses crentes no que ele vai dizer aqui, no verso 1 e 2, e o capítulo 12 inteiro, e o 13 também, você pode ler depois em casa, que vale a pena. Mas eu queria focar com você nisso. O remédio que Paulo utiliza, um dos remédios, né, que Paulo utiliza para combater essa desunião, essa disputa interna entre esses dois grupos, é o que está escrito aqui, que é um resumo, digamos assim, de como nós devemos buscar viver a nossa vida cristã. Então, preste bem atenção, que vai ser importante aqui. Então, vamos ler o verso 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós vamos nos concentrar aqui em 3 pontos centrais nesses 2 versos. E o primeiro ponto central aqui é justamente que nós devemos entregar o nosso corpo, a nossa vida a Deus. Essa palavrinha que Paulo usa aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do nosso Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Essa palavra apresentar aqui, ela tem o sentido de apresentar de uma vez por todas. O que é bem interessante também, porque aqueles cristãos ali já estavam vivendo a fé, o início, pelo menos, né, da sua fé cristã, da sua caminhada cristã. Os judeus, então, nem se fala, né? Eles vinham de um sistema já religioso de muito tempo, mas o que Paulo convida eles, e eu quero que você mantenha na sua mente isso, que vai ser importante, é que esse apresentar do corpo, esse apresentar da vida, seja apresentar de forma definitiva, de uma vez por todas. Por favor, ele roga, né? Ele clama, por favor. Na situação que nós nos encontramos hoje, nos tempos que vocês se encontram hoje, no contexto que vocês estão, eu peço, por favor, que vocês apresentem de uma vez por todas o seu corpo em sacrifício. Fico pensando, Paulo podia falar um monte de coisa aqui, né? Para de fazer picuinha por conta disso. Para de se concentrar na circuncisão. Para de falar sobre as carnes que devem ser comidas. Para de falar sobre os dias especiais, dias santos, judaicos. Ele poderia falar tudo isso, porque se ele falasse tudo isso, ele estaria se endereçando ao problema. Mas não. Ele fala, por favor, eu estou implorando, por favor, apresente de uma vez por todas, de forma definitiva, o corpo de vocês em sacrifício. Porque ele acreditava que esse era o segredo para a união e para uma fé cristã genuína. E essa é uma realidade hoje também. Ele diz, rogo que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável. E o pano de fundo para a gente entender esse apresentar do corpo, esse apresentar da vida diante de Deus como sacrifício, é justamente o sacrifício do povo de Israel, né? Você sabe que o Novo Testamento estava sendo escrito nesse período, né? Então a mentalidade de quem escrevia
com uma ou outra diferença de idade ou cultura, era a mentalidade hebraica. E o que a gente tem para entender aqui, o sacrifício é justamente os sacrifícios do povo judeu. Então, as três características, nós vamos analisar aqui brevemente, as três características apresentadas por Paulo para esse sacrifício. A primeira é um sacrifício vivo. O sacrifício do Antigo Testamento, ele necessitava o quê? Morte, né? A morte de um cordeiro. Você trazia um cordeiro, simbolicamente transferia ali, tinha os seus pecados transferidos para ele era morto e você efetivamente recebia o perdão pelos seus pecados. O sacrifício que Paulo está dizendo aqui é um sacrifício vivo, onde eu apresento a minha vida na melhor condição possível, uma vida de dedicação, de submissão e de consagração a Deus. Há dois exemplos de sacrifício vivo na Bíblia, né? Isaac e Jesus. Em ambos exemplos, Isaac ali em Gênesis 22 e Jesus no Novo Testamento, ambos se entregam voluntariamente, completamente confiando na vontade do Pai. Isaac, podemos dizer que ele morreu, de certa forma, para a sua vontade, ao se submeter à vontade do Pai, em confiança, porque ele não sabia o que ia acontecer, mas sabia que era o correto a fazer. O sacrifício vivo que Deus nos convida a fazer, que Ele convida que você faça, é um sacrifício onde eu digo, meu Deus, eu confio em Ti. Então eu vou entregar a minha vida de forma consagrada, de forma separada, de forma submissa, de forma dedicada ao Senhor. Eu te entrego. A primeira característica, sacrifício vivo. Eu entrego a minha vida, Pai, ao Senhor. Segunda característica desse sacrifício, sacrifício santo, que eu acho interessantíssimo. Os judeus não podiam oferecer o animal da maneira que eles quisessem, podiam? Tinha que ser um animal perfeito, né? Sem manchas, sem máculas. Da mesma forma, Deus nos convida você e convida a mim a apresentar a nossa vida, essa vida que vai em consagração, em submissão, em confiança a Deus. Nós devemos apresentar essa vida de forma santa. E aqui está aquela velha história que a gente precisa explicar, né? O que quer dizer santo aqui, sendo que não está se referindo a Deus? Quer dizer separado. O que Paulo está dizendo para você nessa noite é que você, quando entregar a sua vida em consagração e submissão e confiança a Deus, precisa fazer essa entrega da sua vida de forma separada para o propósito. Deus, aqui está a minha vida. Confio em Ti, mas aqui não está apenas a minha vida em consagração e submissão ao Senhor, eu quero viver pelo Seu propósito. O que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer me usar? De que forma o Senhor quer me usar? De que forma o Senhor quer abençoar as pessoas por meio da minha vida? Eu quero viver pelo Seu propósito. Sacrifício santo. Eu sacrifico a minha vida, eu separo a minha vida para viver por esse propósito. E a última característica desse sacrifício, para mim, é a mais, assim, que explode a mente, né? Sacrifício agradável. Gente, mesmo que um sacrifício pudesse satisfazer todas as exigências legais, né? Dia tal, horário tal, essa posição, esse tipo de cordeiro, queima ou não queima, mesmo que um sacrifício pudesse satisfazer todas essas exigências, ainda assim, ele poderia ser rejeitado. E aí? Por quê? Não, mas não cumpriu tudo, mas não fez o checklist, deu tudo certo, por que rejeitou? E é interessante que lá em Êxodo, no capítulo 20, no verso 24, não precisa abrir aí, eu vou ler rapidamente. Em Êxodo 22, na verdade, ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele vai dar o quê? Os 10 mandamentos. Depois dos 10 mandamentos, ele vem aqui no verso 24 e fala assim, ó, um altar de terra me farás, e sobre eles sacrificarás os teus holocaustos. No verso 25 ele dá um alerta, ó, se me lavrares um altar de pedras, não farás de pedras, se me levantares um altar de pedra, não farás de pedras lavradas, porque senão eu vou rejeitar. E aqui ele continua, e Deus ele dá a ordem de como que ele quer o sacrifício. Eu quero um sacrifício assim, 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 e ele explica, tem que ser dessa forma. Porém,
Se você correr a sua Bíblia em Jeremias 7:22, ele fala o seguinte, veja bem, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Bugou agora, né? E aí? Ele começa o capítulo dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Dá os 10 mandamentos e fala, quero o sacrifício de holocausto, assim, assim, assim. E aí em Jeremias ele fala, eu estou dizendo que quando eu tirei os seus pais da terra do Egito, eu não falei nada de sacrifício, nada de holocausto. Como que a gente entende? E a resolução está no verso seguinte de Jeremias, que para mim é incrível. E ele se conecta demais com o que está dizendo aqui do sacrifício agradável. Diz assim, ó, nada vos pedi, né, e tudo mais, verso 23, dai, mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o teu Deus. E vós sereis o meu povo, andai em todo o meu caminho, para que vos vá bem. Vamos resumir tudo isso daqui? Êxodo 20, ele diz, tirei você da terra do Egito, aqui estão as leis, faça sacrifício. Em Jeremias ele diz, eu nunca pedi sacrifício. Por quê? Porque qual é o prazer que Deus tem em um monte de animal morto e em sangue rolando pelo deserto? Diz para mim. Que diversão seria essa para Deus? Que utilidade tem o sacrifício? Um animal morto, aberto, um monte de sangue sendo aspergido. Que utilidade tem isso para Deus? Que prazer teria Ele nisso? Se não fosse um símbolo de algo maior. Nada ordenei para vocês acerca de holocausto. Nunca pedi isso. O que eu pedi é, dê ouvido à minha voz, para que eu seja o seu Deus. O sacrifício agradável que Paulo está dizendo aqui é justamente esse, porque é um sacrifício que o sacrifício vai, mas todo o meu ser vai junto, a minha vida inteira vai junto, ele é carregado de significado. E quando eu penso nisso, quando eu estou devolvendo meu dízimo minha oferta, e dando a minha oferta na igreja, eu não estou colocando dinheiro lá dentro, não estou colocando moeda, não estou fazendo uma transferência bancária. Mas você consegue imaginar Deus sentado numa mesa de escritório, contabilizando quão rico Ele está? Claro que a gente usa os recursos para diversas coisas, óbvio, não estou falando disso, mas o que tem de poder nesse dinheiro que sai da sua conta e vai para a conta da igreja? Nada. Quando eu devolvo meu dízimo, quando eu dou minha oferta, estou dizendo, meu Deus, eu sou todo do Senhor e por acaso o Senhor decidiu que me daria recursos. Então, olha, para te mostrar o quanto eu estou grato e para reconhecer que eu dependo só do Senhor, está aqui. Não tem a ver com dinheiro, meus amigos. Não tem a ver com papel moeda, com transferência bancária, com Pix. Tem a ver com coração. O sacrifício que Paulo está dizendo aqui, essa última característica, como sacrifício agradável, é um sacrifício que eu digo, meu Deus, eu estou entregando a minha vida, mas está tudo nas suas mãos. Faça o que o Senhor quiser de mim. Faça o que o Senhor quiser da minha vida. Me leva para onde o Senhor quiser, me tira de onde o Senhor quiser, me coloca onde o Senhor quiser. Eu estou nas suas mãos, Pai. Eu estou te oferecendo esse sacrifício aqui, estou. Eu estou dizendo que eu vou para a igreja, eu vou me batizar, vou batizar sim. Mas não é só isso, isso é um símbolo. Eu quero dizer que todo o meu ser pertence a Ti. Amém? Talvez estou falando para alguém que está velho de igreja já, mas até hoje não virou essa chave. Até hoje talvez seja como Paulo, que antes da sua conversão se olhava no espelho, né, e fazia um checklist. Vamos lá, vamos ver aqui. Amarrei aquele cara, fiz isso daqui, fui na sinagoga, muito bom. Ó, Paulo arrebentou, Paulo. Nossa, aqui, ó. Não sei como você não subiu ainda. Já era para ter subido, porque você é muito bom. Mas quando Paulo entendeu que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, ele mudou completamente ao ponto de escrever isso daqui. Talvez estou falando para alguém que está cansado ou não, né? Talvez já tenha se acomodado, de viver uma vida, uma experiência cristã baseada nas formas. Baseada no levanta, no fica em pé, no olha para um lado, no olha para o outro, numa roupa, num esquema, numa pontualidade. Talvez estou falando para alguém que esteja fazendo disso
o fim em si mesmo. Tudo isso é importante, né? Mas talvez estou falando para alguém que tenha feito disso o fim em si mesmo, para conseguir um pouquinho de paz. Ufa, fiz isso daqui, vim na igreja, cheguei no horário, bati cartão 3 vezes na semana, ainda bem. Deus, né? Lembra daquela conta lá? Agora me ajuda aí, né? Talvez estou falando para alguém que tenha resumido a sua vida nisso. Ou vou para o outro oposto. Talvez estou falando para alguém que já se cansou disso, quer abandonar isso, abandonou isso para trás, entende que não tem mais validade ou sentido nisso, mas está no meio do caminho. Tá, é tudo formalismo? É. E você vai substituir pelo quê? Fala para mim. Ok, é tudo formalismo, mas as formalidades, as formas, representam princípios, deveriam pelo menos, né, representar algo por trás. Se você se cansou dessa formalidade, dessa coisa quadrada, ok, estamos juntos nessa. Às vezes eu também me canso. Mas com o que nós vamos substituir? O que vai servir de artifício, de mecanismo para facilitar a minha comunhão com Deus? Se você não gosta do programa Reavivados por Sua Palavra, um capítulo por dia, ai, que coisa metódica. Eu estudo do jeito que eu quiser, mas você está estudando? Porque essa igreja precisa criar um programa para ler um capítulo por dia, porque a coisa está muito feia, né? As 40 madrugadas, coisa horrorosa, fica condicionando a comunhão com Deus às 40 madrugadas. Ok, então não faça as 40 madrugadas. Eu não sou ninguém de manhã. De manhã, meu amigo, se quiser conversar um negócio sério comigo, me avisa um dia antes, porque eu acordo cedinho, tenho tempo do download da alma, fazer, né, download aqui para o corpo, para eu estar bem. Então, meu horário prime time não é de manhã para ter comunhão com Deus, entendeu? Eu vou ler a Bíblia e 2 minutos depois eu... No quê? Hã? Eu li o quê? Mas você separa um tempo para estar em comunhão com Deus? Você separa um tempo para oração? Você separa um tempo para estudo? O que eu vejo muitas vezes, jovem, adolescente, você que é adulto também, você que está chegando na igreja, você que nem da igreja é, talvez, o que eu vejo muitas vezes, dentro de igrejas, dentro de movimentos religiosos e dentro de movimentos que se dizem ser de mudança, de fazer algo diferente, real com Deus e tudo mais, o que eu mais vejo é, olha que coisa horrível essas formas, não podemos usar isso, não podemos condicionar a comunhão com Deus a isso, mas não ajuda em mais nada, só aponta o problema, mas não ajuda em mais nada. Eu quero dizer para você que você não pode fazer parte disso, meu amigo. O que Paulo está dizendo é algo mais profundo, é algo mais, é mais embaixo, como diz lá em Minas, o buraco é mais embaixo, é mais profundo, é mais sério, é mais íntimo, como a gente conversou ontem. De fato, o sacrifício do Antigo Testamento, mesmo que ele satisfazesse todas as exigências legais, poderia ser rejeitado. E da mesma forma, pode ser que a sua adoração esteja sendo rejeitada, porque você colocou o fim nas formas, nas formalidades, nos jeitos, nas entonações, nos movimentos. Pode ser que sim. Se você fez isso, Deus te convida para apresentar o seu corpo como um sacrifício agradável, onde você entende o que está por trás da música, onde você entende o que está por trás da oração, onde você entende o que está por trás da música especial, onde você entende o que está por trás de um templo. E quando você entende isso, você adora com convicção. Deus chama uma geração para cumprir isso, meus amigos, para cumprir isso. E ele finaliza o verso 1, a gente vai passar rapidamente para o 2 aqui, mas ele finaliza o verso 1 dizendo, este é o vosso culto racional. E a palavra culto aqui quer dizer culto religioso mesmo, a experiência religiosa. Esse deve ser o nosso culto religioso a Deus. Uma experiência, eu tenho dificuldade de usar essa palavra, mas tente entender dentro do contexto que eu estou dizendo aqui, né? Porque a gente não pode só se basear em experiência, mas um momento que me leve, um serviço, uma música, uma pregação, uma dinâmica, um momento de oração, seja na igreja, seja em casa, que me leve a querer apresentar a minha vida, meu Deus, como sacrifício vivo. A minha vida está aqui, eu quero me consagrar ao Senhor. Sacrifício santo, eu quero viver pelo seu propósito, sacrifício agradável. Eu entendo por que eu estou fazendo isso, eu entendo por que eu oro, eu entendo por que eu louvo, eu entendo por que eu me ajoelho, por que eu me levanto. Isso é
o seu culto, o meu culto, racional. Um momento que tem muito a ver com a razão, o entendimento, contrariando aí as experiências meramente emocionais, né? O verso 2, ele diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segunda grande verdade desse texto é que nós devemos entregar o nosso corpo, sim, mas também a nossa mente a Deus. E quem entrega a sua mente a Deus não se conforma com este século. A palavra conformar quer dizer algo que se molda a alguma coisa. Eu tenho essa água, está em forma cilíndrica. Se eu coloco ela num negócio redondo, ela fica redonda. Quadrada, ela fica quadrada. Isso é o que Paulo está querendo dizer aqui com não vos conformeis, não se molde com esse século. O verdadeiro cristão não pode se conformar com este século. E aqui vamos conversar. Não sou Luiz Gonçalves, não, mas chega aqui. Porque, gente, o verdadeiro cristão não pode se moldar aos costumes desse século. Ponto. A gente demoraria 2 semanas aqui para conversar sobre a coisa do século, da cultura, o papel da cultura com a igreja, e podemos conversar sobre isso em algum momento. Adoro conversar sobre isso. Gosto muito mesmo. Mas, meu amigo, em resumo, a gente não pode se conformar, se moldar a este século, ao que este século está pregando, ao que este mundo está pregando, ao rumo para o qual o mundo está caminhando. Não e ponto. Não podemos. Não estou falando aqui que nós devemos viver como ermitões, né? Viver enclausurados, só nós, para nós, dentro de nós aqui. Não. Alguns dizem, não, depois que eu me batizei, não tem nenhum amigo fora da igreja mais. Muito bonito, né? Não tem ninguém para evangelizar mais. Não é por aí que eu estou dizendo. Não estou dizendo aqui, não estou focando que nós devemos viver como um movimento separatista, mas não podemos ser irreconhecíveis em meio à multidão. Entende? Não dá. A gente deve se misturar, deve ter iniciativas, estratégias para ganhar novos públicos e tal. Devemos. Se você me conhecer um pouquinho mais, vai entender que eu sou o que mais defende isso. Temos que ter estratégias diferentes para públicos diferentes, idades diferentes, em momentos diferentes, em contextos diferentes. Claro que temos, faz parte, porque o que Deus diz, o que Jesus diz lá, ide por todo mundo, né? Pregar o evangelho. E essa palavra mundo é todo mundo habitado. Então, onde tiver, a gente tem que estar. O que eu estou te dizendo é que o evangelho, ele busca o perdido, ele encontra o perdido e ele o transforma. Este aqui é o ponto que a gente tem tido muito problema nos últimos tempos. O evangelho te aceita como você está? É óbvio. Mas no dia que eu estou mesmo todo lascado, sim, aceita. Aceita mesmo. Mas o evangelho, ele compreende que você tem o seu tempo, que você tem a sua caminhada, que você tem o seu contexto, e o evangelho não se propõe a eliminar por completo a cultura, mas o evangelho transforma. O evangelho transforma, e a gente precisa dar mais ênfase nessa transformação. A gente não pode se acostumar, meu amigo, com os costumes desse século. A vida que Jesus quer que a gente viva, e o que Paulo tem dito aqui para nós nesses versos, é que nós não podemos nos conformar. Eu entendo que isso aqui é uma escala para o destino final. Quando você pega um voo e para na escala, você não fica preocupado em tomar um banho, em trocar de... Não, é uma escala, é um momento rápido para o destino final. Essa terra também é nossa escala. Nosso destino não é aqui. Eu fico muito preocupado quando eu vejo as pessoas colocando esperanças e em questões políticas. Não quero que polemizar a coisa, né? Ah, pastor, mas a gente não pode viver focado em política, mas tem que entender que quem governa é fulano ou ciclano. Eu sei, a gente tem que tem o nosso papel como cristão consciente, sim. Devemos ser críticos na área de política também. Mas eu quero dizer para você que quando você coloca a sua esperança, a sua razão de vida, o seu motivo de vida nisso, perdeu o sentido, porque nós não somos dessa pátria. Lembra que Paulo vai dizer lá em Filipenses?
Não se conforme, não se molde com os costumes desse mundo, mas faça o que Paulo está dizendo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformar é a mesma utilizada em Mateus 17 para a transfiguração de Cristo. Em português poderia ser assim: sofra uma metamorfose, uma mudança completa de dentro para fora, a partir da sua mente. Mude a sua mente, seja transformado de acordo com a vontade de Jesus. Não se conforme, se transforme. Transformar como, pastor? Uma metamorfose, uma mudança por dentro que vai para o exterior, para que a gente seja mais parecido com a vontade de Deus. Você pode olhar para mim assim: ixi, está soando meio perfeccionista, hein? Não estou, não. É uma caminhada. A gente cai, a gente tem coisas para melhorar, mas essa é a vontade de Deus, esse é o ideal que nós devemos buscar. E Paulo termina: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você entendeu até aqui, você entendeu que experimenta a vontade de Deus aquele que apresenta a sua vida de forma definitiva como um sacrifício vivo, santo e agradável, não se conforma com este século, mas busca a transformação. Este está pronto para experimentar essa tal vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Meus amigos, Deus chama uma geração inconformada. Deus chama jovens, adolescentes, adultos inconformados com este século, mas que não só batem no peito, pintam a cara e saem para a rua, mas que fazem algo para buscar o quê? Para buscar a transformação à imagem de Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele, como o vídeo disse ontem, né? Ele é a maior autoridade em filosofia. Ele é maior modelo de liderança, maior modelo de todos. Deus chama uma geração que se entrega de forma definitiva, de uma vez por todas, em consagração e submissão a Deus, separado para um propósito de vida, não vivendo por viver, mas separado para um propósito de vida de acordo com a vontade de Deus. Alguém que entende a razão da sua religião, a razão da sua fé, e a partir disso não se conforma com este século, mas busca a transformação segundo a imagem de Cristo. A minha oração é para que você seja um inconformado. Para que você seja um crente inconformado. Não um chato, né? Mas um inconformado, que busca, que vai atrás, que quer viver em novidade, que quer se transformar, que quer ser mais parecido com Cristo, que quer ajudar mais o próximo, que quer estar mais com a cara a tapa aí na rua, chamando pessoas, abraçando pessoas, amando pessoas e chamando elas para serem diferentes. Como o vídeo mostrou hoje no início, diferentes. Devíamos usar uma camiseta assim, com aquele diferente, né? Somos chamados para ser diferentes. Essa é a minha oração para você, que você seja um crente inconformado e que Deus abençoe você na sua caminhada cristã. Não deixe de vir durante essa semana, porque como o Fábio disse, eu disse já, é uma linha de raciocínio que eu gostaria de ter a oportunidade de compartilhar com você. Quero chamar a Poliana agora, ela vai trazer uma mensagem especial para nós. Toma-me, Senhor, toma meu coração, pois não posso dar, ele é tua propriedade. Conserva-o puro e bom, conforme o teu querer, pois sozinho eu não vou conservá-lo para ti. Preciso mudar o meu interior, renovar o meu ser e cumprir teu
atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Salva-me, Senhor, salva-me, por favor, me ajuda a lutar a despeito de mim mesmo. Tão fraco eu sei que sou, tão diferente de ti, mas eu sei que vou vencer, pois tu venceste a cruz por mim. Quero viver firme em ti, meu Jesus, firme em tuas promessas, seguindo tua luz. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a corrente do teu amor irá fluir em minha alma, em meu coração. Molda-me. Vamos ficar em pé para a gente orar? Oremos. Santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos recebe, Pai, o Senhor nos perdoa. E nessa noite, Senhor, nós queremos dizer que estamos aqui, Pai. Muda a nossa vida, renova a nossa vida contigo, Pai. Coloca nova água, Pai, novo fluxo na nossa comunhão com o Senhor. Que possamos, Senhor, a despeito das nossas diferenças internas, dos nossos pensamentos que podem ser conflitantes, que possamos nos unir em busca de uma vida genuína, Pai, de comunhão contigo. Nos abençoe, Senhor, para que possamos apresentar a nossa vida, Pai, nosso corpo como um sacrifício santo, separado para um propósito, sacrifício vivo, Pai, uma vida de consagração e submissão à sua vontade, e um sacrifício agradável, uma fé racional, que eu entendo a razão pela qual eu creio, pela qual eu faço o que eu faço, Senhor. E que ao te oferecermos esse culto racional, possamos ter forças para não nos moldarmos, não nos conformarmos com este século, mas buscarmos a transformação à imagem de Jesus. Que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja uma realidade em nossas vidas, Pai. Que a gente conheça a sua vontade e viva de acordo com ela. Nos abençoe no restante dessa semana. Que o Senhor nos traga aqui, Pai, nos lembre, nos dê força e ânimo para vir, para que possamos continuar tendo a nossa vida contigo renovada, Pai. Nos lembramos mais uma vez com carinho dos missionários, dos crentes, Pai, que estão, dos cristãos que estão
no Paquistão, que o Senhor os abençoe, os fortaleça, os dê força e proteção, que é o que eles mais precisam, Senhor. Nos abençoe no restante dessa noite e nessa semana que está se iniciando, em nome de Jesus. Amém.